Antes de começar a mensagem, que é para toda a igreja, mas é focada nos adultos, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir para as crianças virem aqui na frente, que eu quero contar uma coisinha para elas. Por que eu pedi para as crianças virem aqui na frente? Eu vou contar uma história que fala de uma árvore chamada oliveira. Oliveira, você já ouviu falar dessa árvore? Você sabe o que é uma oliveira? Oliveira é uma árvore. Você sabe o que a oliveira produz? Não. A oliveira produz uma coisa que tem criança que gosta, tem criança que não gosta. O que é? Não. Oliveira não produz uva. Sabe o que oliveira produz? Que? Não. É mais ou menos. Ela remete. O que? Não. Olha só, a oliveira produz azeitona. Quem gosta de azeitona? Gosta de azeitona? Tem gente que não gosta de azeitona. Mas deixa eu falar uma coisa muito legal da... Olha só, uma coisa muito... Você gosta? Que bom. Uma coisa muito legal da árvore. Sabe como é que era a árvore? Ela era assim, ó. Toda oliveira, que tem em vários lugares, mas tinha lá na terra de Jesus. Quando ela crescia, ela ia ficando mais velha, a árvore, e ela produzia pequenas arvorezinhas ao redor dela. Sabia disso? Legal, né? É uma árvore grande e um monte de arvorezinha. E sabe por quê? Porque... Não, ela crescia. Sabe por quê? Quando a grandona ficava velha e morria, as pequenininhas substituíam. E aí cada pequenininha crescia e fazia outras árvores ao redor dela. E aí as outras cresciam. E era assim que uma oliveira fazia várias oliveiras, que fazia mais oliveiras, até ficar várias rodinhas. E um monte de oliveira grande. Por que eu estou contando isso? Porque Deus, na sua palavra, Ele ensina que as crianças têm que ser igual às arvorezinhas ao redor dos seus pais. Sabe que quando Jesus, Ele estava ensinando, tinha muita criança que chegava perto dele. E Ele não achava ruim, Ele achava bom. Sabe por quê? Porque Ele queria as crianças aprendendo com Ele. Então, todas as vezes que vocês ficarem próximos dos pais para aprenderem dos pais, nós vamos estar imitando uma coisa que a Bíblia ensina para a gente. Que nós somos que nem árvores pequenininhas, mas que vão crescer, 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 até ficar bem grande. Tá bom? Não. Mas antes disso, você vai ter outras arvorezinhas ao redor de você, né? Legal, né? Tá bom? Então você vai guardar agora que quando a gente falar de oliveira, nós estamos falando de uma árvore que tinha várias arvorezinhas ao redor dela. Tá bom? Depois, agora não, tá? Agora as crianças voltam para o seu lugar. Vamos lá. Voltando para o seu lugar. Agora nós vamos explicar isso que para as crianças tem um sentido bem concreto para os adultos. E eu espero que isso seja proveitoso para todos nós, como tem sido para mim. Então, o texto que nós vamos nos basear para a nossa reflexão hoje, está impresso no boletim, é a segunda parte, a parte B do Salmo 128, verso 3, que fala que os filhos são como brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Eu gostaria de chamar a sua atenção primeiro para algumas coisas que eu acho que não vão bem no relacionamento de pais e filhos. Mas algumas delas você pode até se identificar. Talvez outras você diga assim, não é verdade, eu já ouvi isso antes, de outra pessoa. Mas quando a gente se identifica, isso é positivo, é sinal de que a palavra de Deus não está falando só com os outros, está falando com a gente. Né? Então eu sinto que a gente repete algumas coisas sem notar a impropriedade delas, ou talvez a limitação do que elas signifiquem. Por exemplo, é muito comum os adultos hoje falarem das crianças como sendo mais espertas do que antigamente, já viu? A gente não repete isso direto? Fala assim, as crianças de hoje eu nunca vi. Elas pegam um iPhone e faz isso. Parece que as crianças de hoje são muito mais inteligentes. Talvez você não use a palavra inteligente, mas você diga esperta. E eu não estou dizendo que não haja mais estímulos hoje para elas desenvolverem. Mas a verdade é que criança é criança sempre. E quando a gente destaca a grande diferença de uma geração para outra, nós corremos o risco de pensar que a gente tem que reinventar a roda para essa geração. Uma outra reclamação também muito comum é dizer, nossa, os meninos de hoje são muito mais mal criados do que antigamente. Pior, isso é culpa sua, se são.
É verdade, a gente fala isso como se fosse assim um problema dos outros, mas é um problema da nossa geração. Se são, é um problema da nossa geração, né? Mas você não diz assim, ó, se eu falasse uma coisa dessa pro meu pai, ia, né? Você já lembra do tipo de disciplina que você receberia. É que, como quem diz, olha o privilégio que eles têm de falar e eu nem faço nada de tão ruim quanto meus pais fizeram comigo. E a gente conta isso como se fosse tranquilo, mas na verdade isso é sinal de que algumas coisas não vão muito bem. Pais frequentemente fogem da responsabilidade de educar seus filhos. É muito comum hoje nós termos a expectativa para os nossos filhos de que eles sejam produtores de alguma coisa. Então, para isso a gente manda eles para a escola, para tantas outras atividades, como eu já destaquei aqui, mas quase que transferindo a responsabilidade de educar para a professora, para o pastor, ou para qualquer outra atividade, professor de escola dominical na igreja, ou qualquer outra atividade que a criança tenha. Nós frequentemente falhamos pelo que a gente diz, como eu disse, e eu estava tentando para isso essa semana. Você já viu como quando a gente ouve alguém, quando a gente percebe alguma coisa em um adulto que mostra que ele é ríspido, a gente fala assim, ô seu sem educação. Né? E a gente fala isso com frequência. Ô seu sem educação. Como se o problema dele fosse que ele não teve educação, porque se ele tivesse, ele seria uma pessoa tão decente. E sabe por que isso chamou a minha atenção? Porque às vezes eu sou grosseiro. E eu sou estúpido. E eu não meço as palavras. Mas eu tive educação. O meu problema não é falta de educação. O problema é mais profundo. Então não é verdade que o meu problema é que eu sou sem educação. Eu tive educação. E os seus filhos também. Nós falhamos, eu sei disso. Mas o problema de filhos é muito mais profundo do que só algo que a educação corrija. E é por isso que a gente leu, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Porque o problema é muito mais profundo. Infelizmente, a reação de alguns, diante dos desafios de ser pai, é não ter filhos. Não é? Parece que cresce o número de pessoas. Em outros países, mais ainda, mas até no Brasil, parece-me que o índice de natalidade tem diminuído, porque as pessoas hoje ponderam muito sobre ter filhos. Se vão ter 1 e 2, mas olha lá, né? Porque filhos não são mais vistos com com tantos bons olhos. Os que não optam por ter filhos esquecem que na Escritura essa é uma das missões mais lindas que um adulto pode ter, de cuidar para que gente nova conheça a Deus. Trabalhar com qualquer produto que você trabalhe é interessante, mas trabalhar com gente é incomparável. Ser um instrumento de Deus para produzir uma pessoinha que ama a Deus é incomparável. Mas pessoas têm perdido isso de vista, porque elas veem as dificuldades. Eu costumo destacar que existem, às vezes, razões justas para não ter filhos, mas muito dificilmente as pessoas optam por ter filhos por razões justas. O que é mais comum é que optam por razões egoístas. Razões que pensam muito mais no que eles querem ter, na tranquilidade que eles querem ter, ou no medo que lhes deixa dominar. Muitos não têm porque têm medo de educar mal, ou porque não querem ser privados de alguma coisa, ou qualquer outra razão, mas eu quero chamar a sua atenção para a bênção de ter filho. Seja você um pai, uma mãe ou não, mas que privilégio é ter filhos. A Bíblia coloca eles como sendo a alegria da casa. Nós lemos o Salmo 127 por uma razão, fala assim, que os filhos são como herança do Senhor. Feliz é aquele que enche a casa de filhos. Como isso tem sido perdido nos nossos dias. E assim, todos vocês ou são um de vários na família, ou tem vó ou bisavó que teve vários filhos na família. Mas hoje a gente julga isso tão impossível. E não é porque a gente tem menos dinheiro, gente. Não é. Não é. Eu acho que é porque algumas coisas mudaram no nosso padrão. E eu não estou aqui fazendo apologia para 8 filhos, 10 filhos, coisa do tipo, né? Não é isso. Eu estou tentando mostrar a você como, às vezes, nós nos deixamos dominar por certos padrões. A gente tem expectativas muito parecidas com quem não ama a Deus.
E é por isso que quando a gente pensa em filhos, a gente pensa muito parecido. Com a diferença que na igreja, no domingo a gente leva na igreja. Mas até quando a gente pensa em planejar para filhos, a gente não foge muito do padrão que as pessoas têm sobre ter filhos. A quantidade deles é um exemplo só, não é um único, mas é um exemplo só. Nós temos muito medo de ter mais do que 2 filhos, como se fosse uma dificuldade enorme no mundo atual. Você está vendo como a gente é guiado pela tendência dos nossos dias? A gente é, frequentemente. Repito, não há pecado necessariamente em não ter filho, ou ter 1 ou 2, mas muitas vezes as motivações que levam a gente a escolher isso não são boas. Não são boas. E é por isso que eu queria falar então de relacionamento de pais e filhos, ainda que rapidamente, para a gente pensar sobre algumas coisas que tem que mudar. Primeiro eu quero destacar a comparação que o salmista faz aqui. Né? Os filhos são como os brotos da oliveira. Por que ele escolhe isso? Bem, a oliveira era uma árvore muito comum na Palestina, então ele está comparando com alguma coisa que todo mundo sabia. Né? Era uma árvore frequente, que aparecia o tempo todo. Ela era tão abundante que ela era usada para alimento de pessoas. Por exemplo, e lá em Deuteronômio fala assim, que quando você for chacoalhar a árvore e caírem as azeitonas, não colha as que estão no pé. Isto é, se alguma ficou no pé, não seja meticuloso de ir lá pegar uma por uma. Deixa para os pobres. Porque era uma das árvores que representava abundância numa região tão árida como é aquela região da Palestina, do Oriente Próximo. Então, ela era uma árvore considerada comum, mas nem por isso, ou melhor, abundante, mas nem por isso comum. Ela era uma árvore muito valiosa. Tem uma história interessante lá em Juízes capítulo 9, em que Jotão faz um discurso, uma comparação, e ele vai criticar o povo por escolher um rei ruim. Aí ele começa dizendo assim, as árvores se reuniram para escolher um rei, e elas perguntaram para a oliveira, quer dizer, a primeira árvore que é destacada, e que pediram para ser rei é uma oliveira, né? Como se fosse a árvore mais importante. Ela é muito verdejante para os padrões de lá. Interessante que a gente tem dificuldade de entender algumas coisas na Bíblia, porque o nosso Brasil é muito diferente em termos de vegetação, clima e tudo mais. Né? A oliveira não tem um verde muito bonito, é meio acinzentado assim. Mas para uma região tão árida, aquilo era sinônimo de verdejante, de produtiva, né? E ela era uma árvore que crescia com certa facilidade, pouco cuidado agricultural. Fonte de economia, inclusive, quem está aqui há algum tempo e ouviu a exposição de Abacuque, lembra que no finalzinho fala, ainda que a videira não floresça e que o produto da oliveira minta. Quer dizer, ainda que eu perca as principais fontes da nossa economia, videira e oliveira, ainda assim eu me alegro no Senhor. Quer dizer, Abacuque está fazendo uma comparação com aquilo que era importante na economia de Israel, que era a oliveira. O seu fruto era importante, a madeira era usada para a construção de portas e artigos no templo, mas o mais importante dela era o azeite. Você ouviu falar muito de azeite, porque o azeite tinha funções muito variadas no Antigo Testamento. Eu quero citar algumas delas, e eu tenho textos bíblicos para cada uma delas, eu só vou falar o que é. Ela era usada como gordura na alimentação, como combustível para lâmpadas, como perfume, como produto para pele usado em tempos de alegria. É interessante falar de passar o óleo no rosto para dar sinônimo de alegria, de felicidade, ao invés de estar abatido. Então o azeite era usado para isso também. Era usado para ungir os reis e também tinha efeito medicinal, funcionava como remédio em muitos casos. Então, a oliveira, por tudo que ela produzia, principalmente o azeite, era sinônimo de bênção de Deus. Então, quando Deus, na sua palavra, vai comprar os filhos, não vai comprar com uma coisa pesada, difícil, ele vai comprar com uma coisa abençoadora. Mas tem um outro detalhe da comparação que é importante, que foi isso que eu expliquei para as crianças. Eu queria que as crianças entendessem que a ideia de broto da oliveira é porque a oliveira funciona assim. Ela gera pequenas arvorezinhas. E ela permite que essas pequenas arvorezinhas cresçam e sejam nutridas pela sua árvore-mãe, né? Por aquela que já é adulta. E aí gera muitas semelhanças entre pais e filhos. A imagem é muito vívida, né, de ter os filhos ao redor da mesa, diz o texto. Né? Os rebentos, eles são frágeis, exigem cuidados. Filhos também são frágeis, exigem cuidados.
Assim como os rebentos, eles têm os nutrientes dos pais, filhos também precisam ser alimentados, não só física, mas emocionalmente, espiritualmente, dos pais. Assim como os rebentos no tempo próprio vão dar frutos, filhos também, no tempo próprio, vão dar frutos. Isso significa que a gente não pode nem acelerar e nem retardar nessa expectativa. Deixa eu explicar. Há pais que querem que os filhos produzam frutos antes do que o tempo próprio. Eles exigem uma maturidade que não é condizente com a idade deles. Então talvez tenham a expectativa. A gente faz isso, sabe como? Quando a gente briga com os nossos filhos esperando que eles ajam como um adulto. Frequentemente a gente faz isso. Quer ver um erro que eu aprendi que é comum em mim e é comum nos pais? Quando nós disciplinamos filhos por serem crianças, ao invés de por serem rebeldes. Rebelde é uma coisa. Rebeldia precisa ser freada. Mas coisa que é própria de criança, não. Mas a gente se incomoda. Ainda mais quando é em público. Aí envergonha. Aí a gente não sabe onde enfiar a cara. É por isso que você sai do sério. Por isso que o sangue sobe para a cabeça e você tem que se segurar para não fazer uma bobagem. Porque às vezes a gente poda as crianças de serem crianças. Mas há um outro erro também. Quando pais às vezes querem fazer pelas crianças. E esquecem que o brotinho da oliveira tem que crescer e tem que começar a frutificar sozinho. Eu sinto que poucas vezes a gente mostra verdadeiro equilíbrio em tudo. Uns pendem mais para acelerar as coisas e outros pendem mais para retardar as coisas. Mas esse equilíbrio de entender cada fase, eu imagino que não seja muito comum. Me parece que não é tão comum assim. Os filhos são considerados pequenas oliveiras e não galhos de oliveiras. Isso significa que eles têm uma independência. E aí é uma outra coisa, uma outra falha muito comum no nosso contexto. Nós gostamos muito que os nossos filhos queiram a mesma coisa que a gente quer. Ah, como a gente fica feliz quando os nossos filhos querem a mesma coisa que a gente quer. Aí a gente entende que educamos bem. Bom menino. Bom menino. Boa menina. Como se o filho tivesse que ser cópia de pais. Não necessariamente. A gente vai ver como eles imitam, sim. Eles são cópias muitas vezes negativamente. Mas a ideia aqui é de pequenas árvorezinhas crescendo e adquirindo sua independência. Eu entendi que tenho aprendido com alguns livros e algumas coisas que eu tenho lido que educar filhos é como colocar uma cerca ao redor deles. Protegê-los de males. Quando eles são pequenos, a cerca é mais estreita, é pequenininho o espaço. À medida que eles vão crescendo, não dá para manter a mesma cerca. A gente tem que aprender a alargar o espaço deles. Até o tempo em que a gente abre a porteira e diz, vem visitar. Né? Mas que tem que haver sabedoria nisso. Em como a gente alarga esse espaço para que eles se tornem oliveiras plenas. E o texto diz que ter os rebentos, é uma benção ter esses rebentos, mas ao redor, como se fossem filhos ao redor da mesa. E aqui eu quero usar essa imagem para falar que nós estamos vivendo em tempos em que há muita separação nas famílias. Às vezes a gente tem tanta atividade, tanta coisa que nós não prezamos por esse tempo juntos. Isso é muito sadio. O ter ao redor da mesa significava comunhão. E comunhão precisa ser com tempo juntos. Não dá para ter comunhão muito profunda se é sempre distante. Tem que ter tempo junto. Então, o judeu ele tinha um prazer enorme em ter refeição junto com seus amados. Por isso que para ele, e aqui as mulheres mais velhas entendem o que eu vou dizer. Os homens também, aqueles que são bem assim, paizões. Se tem uma coisa gostosa é quando os filhos vêm para casa e a casa está cheia. Sabe aquela sensação de que eles não foram embora? A gente gosta disso, não gosta? Por quê? Porque para o judeu ele tinha essa ideia de que ao redor da mesa estavam juntos deles. Né? E aqui eu quero que você entenda que pais são bem-sucedidos quando eles desenvolvem coesão na família. Quando eles são atentos à instrução do pai. Provérbios fala muito assim, filho meu, ouve a instrução do seu pai. Filho meu, ouve a instrução do seu pai. Escute o que o seu pai tem a dizer. Que bom quando os filhos sentam ao redor para escutar o que o seu pai
têm a dizer. Se eles não fazem isso, nós falhamos em desenvolver esse relacionamento de pais e filhos. Eu quero terminar fazendo algumas poucas colocações. Quero chamar a sua atenção então para essa analogia e dizer algumas coisas diferentes a cada um de vocês. Primeiro quero falar aos pais. Tem uma coisa gostosa nesse salmo que eu vou terminar no próximo domingo, mas eu já vou antecipar aqui. Fala assim que feliz é aquele que vê os filhos dos filhos. Os filhos dos filhos são a comprovação de que você acha que fez direitinho. Quando você vê os filhos dos filhos, é que você dá assim, tá bem, acho que cumpri o meu papel. Até lá, você fica na expectativa de que tenha acertado. Por que eu digo isso? Porque os filhos dos filhos ali, fala paz sobre Israel, significa que os filhos dos filhos perseveram no amor e no zelo pelo Senhor. E quando você vê os seus filhos que você treinou, treinando bem outros, então é porque você treinou direitinho. Por isso que o Salmo coloca a terceira geração como um sinônimo de bênção. Eu quero que vocês, pais, antevejam esse momento. Se vocês têm filhos pequenos hoje. Se vocês já têm filhos crescidos, eu espero que vocês estejam usufruindo disso. Se não, então eu sugiro que você ainda faça o papel de pai. Atenção aqui, mesmo pais de filhos adultos, nós temos que aprender a ensinar os mais novos como cuidar das suas famílias. Isso é bíblico. Fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas como cuidar do seu marido, dos seus filhos. A gente não deixa de ser pai e mãe. Isso aqui é uma coisa interessante. A gente não existe ex-filho, né? Então não tem ex-pai, ex-mãe. Porque esse relacionamento continua, ainda que numa outra esfera, num outro molde, mas ele continua. Eu gostaria que nós olhássemos para essa futura geração como sendo nosso objetivo, nosso deleite maior. Filhos têm que aprender que um fracasso na colheita da oliva era tragédia nacional. Um fracasso na formação do caráter de vocês é tragédia familiar. Então, aqui para os mais jovens, quando a gente não frutifica bem, é sinal de tragédia familiar. Assim como quando a oliveira parava de produzir, era tragédia na economia. Então os filhos são uma ótima comparação, colocados aqui lado a lado com a oliveira. Eles são um sinal de que a família está indo bem. Uma evidência, não a única, mas uma evidência. Nós não podemos ser como as oliveiras que não produzem frutos. E por último, eu quero falar uma palavrinha especial aos homens. O Salmo, ele foca no homem, não porque a mulher não seja importante, mas porque Deus cobra do homem o bom desempenho do seu lar. Em última análise, é para o coordenador que chega o presidente e fala, como é que está o setor? Pouco importa se o funcionário está indo bem ou mal. É o coordenador que ele vai cobrar. E ele chega no coordenador e diz assim, está direitinho? Eu ouvi coisa que não está boa. E aí você, coordenador, é que vai ouvir. Deus cobra dos maridos, dos homens, e eu gostaria de ressaltar essa ordem bíblica. Tem uma coisa que algumas pessoas aqui talvez não saibam, eu gostaria de dizer. Tem um texto na Bíblia que fala assim, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto que está em Efésios 6,4, não fala sobre homem e mulher, pais no sentido genérico. Fala de pais no sentido de homens. A palavra grega só serve para homens. Então, homens, não levem seus filhos à ira, mas criem-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que é interessante? Porque a gente inverteu as coisas de tal forma que a gente entende assim, não, quem cria meus filhos é minha esposa, graças a Deus ela faz um bom trabalho, que eu trago pão para casa. Assim que muitos homens enxergam a vida familiar. Só que a Bíblia dá ordem para os pais, homens, criem os seus filhos na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor. Isso mostra como a palavra de Deus, muitas vezes, está na contramão da sociedade. Que o que a gente ouve por aí não é tão bom conselho assim, quanto a palavra do Senhor. E quero terminar dizendo que quando a gente faz as coisas bem feitas, a gente tem a alegria de ver as bênçãos de Deus. Olha como é que o Salmo conduz isso. Ele fala, homem, feliz é você quando você teme o Senhor. Seu trabalho, a gente já falou de trabalho aqui, seu trabalho é fruto do seu sustento. Sua esposa, ela é como a videira frutífera no interior da sua casa.
ela traz alegria para o seu lar, e os seus filhos são como pequenas oliveiras, nascendo e crescendo e se tornando tementes a Deus também. Ah, como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele verá os filhos, paz sobre Israel. O Salmo, ele pinta uma figura muito bela, muito majestosa da família bem-sucedida. Meu desejo, minha oração é que a gente esteja refletindo sobre isso e oremos por isso durante esses dias, para que Deus faça as nossas famílias cada vez mais tementes a Ele. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar?